Observem e escutem aqui com atenção esse videozinho. Amanhã é uma data histórica para o nosso país. Será promulgada a nova Constituição brasileira. A gente deve identificar algumas coisas positivas e várias coisas negativas da Constituição. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade por uma mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Então aqui, ó, vocês observaram, vamos começar aqui, te aparecer, né, no vídeo. Vamos tratar a reabertura, o fim da censura, as diretas já, o movimento estudantil. Vamos falar sobre essas temáticas dentro do processo que vai levar ao fim da ditadura militar, a promulgação da Constituição Cidadã, a Constituição de 1988, que é a nossa atual Constituição, mesmo que cheia de emendas, né? Toda emendada, né? Com novas leis e mudanças, quando ocorrem no direito, e que são votadas pelos nossos representantes. Tá dando reflexo aqui, né? Então vamos lá. No último vídeo eu mostrei que os artistas eles eram censurados, músicas eram proibidas de serem lançadas. Imagine nos dias de hoje se tivesse essa censura, né? Quantas músicas vocês nunca teriam ouvido. Então, as mensagens estavam nas entrelinhas daquelas músicas. A mensagem de insatisfação com o país, com o governo ditador e militar. Nós éramos governados de maneira indireta, ou seja, não tinham eleições participativas. E nós também tínhamos poucos partidos e que eram escolhidos pelos próprios militares, os representantes. As eleições eram totalmente indiretas. Os atos institucionais, principalmente o AI-5, vinha promovendo as torturas, as perseguições políticas às pessoas, exilando. Muitas pessoas tiveram que fugir do seu país, do nosso Brasil, pedir exílio a outros países vizinhos. Muitos artistas também foram exilados, então presos políticos. Estudantes eram perseguidos, estudantes que faziam movimentos iam para a tortura, iam para o choque elétrico, iam para o pau de arara, eram torturados. Então tudo isso foi cansando a população. E aí nós vamos ter o movimento chamado as diretas já. As diretas já é um movimento pedindo a volta das eleições diretas, a volta da democracia representativa. E é exatamente sobre esse processo que nós vamos focar aqui. Então todas essas imagens vocês têm no livro didático, tá? Façam a leitura e complementem os estudos de vocês. Vamos ler aqui. A União Nacional dos Estudantes, a UNE. A UNE, ela vai ser o órgão principal dos estudantes nessa luta contra a ditadura. Nas universidades, para você manifestar o seu pensamento, ou seja, o que você estava pensando sobre qualquer tema, sempre tinha alguém ali para poder lhe dedurar. Então, os movimentos eles tiveram que ganhar força popular para poder serem respeitados e lutar pelo fim da ditadura. Vamos ler aqui o que diz nesse contexto. Representado principalmente pela União Nacional dos Estudantes, UNE, o movimento estudantil desempenhou um importante papel na luta contra a ditadura no Brasil. Seus membros organizavam vários centros de cultura popular, os CPCs, e implantaram o programa Univolante, que passou a divulgar propostas a favor de uma cultura nacional revolucionária, popular e democrática, pedindo a volta da democracia. Alguns estudantes, por outro lado, se engajavam
em movimentos de direita, como o Comando de Caça aos Comunistas, o CCC, o que demonstra que, assim como a população civil em geral, os interesses estudantis não eram homogêneos, ou seja, não eram diferentes, eram o mesmo. Lembrem que muitos corpos de pessoas desaparecidas não foram encontrados, ou seja, onde estavam essas pessoas desaparecidas? Lógico que foram perseguidos pela polícia, mortos, e muito tempo depois suas famílias lutando para saber o seu destino, e depois descobriram-se que foram vítimas da ditadura militar. O movimento estudantil avançou como vanguarda dos protestos de resistência e de contestação até o decreto do AI-5, do Ato Institucional número 5, aquele que a gente falou lá atrás, desde da linha dura de Costa e Silva. Depois disso, em consequência da violência repressiva, né, ou seja, da repressão e perseguição aos seus líderes, o movimento se desestruturou e perdeu grande parte de sua capacidade de mobilização, porque eles procuravam logo os líderes para poder pôr fim. E aí nós temos aqui, ó, esse periódico, né, esse jornal, onde diz: cassações, recesso, fim do bipartidarismo, reformas, ou seja, o Brasil estava pedindo fim, queria que os seus presos políticos, os artistas que estavam exilados voltassem. E aí é assinada em 1979 a lei da anistia. O que é anistiar? Permitir a volta dessas pessoas que foram perseguidas lá atrás para o seu país. Quem é que não quer voltar e ter o direito de morar e de expressar seus pensamentos dentro do seu país? Então a lei da anistia é uma lei que anulou os crimes políticos das pessoas consideradas subversivas. Quem fosse contra o governo era chamado de subversivo. E também perdoou os agentes de repressão responsáveis por mortes e torturas. Ou seja, aqueles que bateram, que mataram, foram perdoados. Ou seja, a anistia não só foi a volta dos artistas, a volta dos presos políticos, mas o perdão para os torturadores. E aqui nós temos, antes da promulgação da nossa Constituição Cidadã, que eu coloquei o videozinho no início ali, é exatamente o momento na qual nossa Constituição, conhecida como Constituição Cidadã, Constituição de 1988, que é a nossa até hoje, antes dela ser validada, nós tivemos, ou que ela foi promulgada, né? Nós tivemos o movimento das diretas já, e que eu citei neste instante para vocês, e tivemos essa emenda chamada Emenda Dante de Oliveira, que após as diretas já, com o objetivo de pressionar o Congresso e buscar o apoio da sociedade para aprovação, onde pedia a volta de mais partidos políticos, certo? A emenda encaminhada ao Congresso no dia 2 de março de 1983 pretendia alterar os artigos 74 e 148 da Constituição Federal, instaurando a votação direta. Ou seja, ela está fazendo de fato o que as diretas já pediu. Nós teríamos eleições diretas. Eu quero que vocês analisem e respondam no caderno de vocês sobre essas duas imagens aqui. Veja só, de um lado nós temos a polícia com cães e do outro lado a população. Nós temos essas manifestações populares. Temos uma na Catedral da Sé, em São Paulo. Temos aqui uma contra o aumento do custo de vida. Compare com os dias de hoje. Como é que está o custo de vida? Vocês estão satisfeitos? O que é que vem aumentando demais no bolso do cidadão trabalhador para sustentar sua casa, sua família? Quando o povo está insatisfeito, ele sai às ruas para lutar, para resistir. Então, comente, responda, veja o que passa essa imagem para vocês, a A e a B. E respondam também essas questões que estão no livro didático de vocês, tá? E retomem tanto os vídeos do professor Franciel, quanto os vídeos da professora Taliane, que sou eu, e pegue o seu material, o que você não tiver, dá uma pausa no vídeo, tenta responder,
e bons estudos. Até a próxima!